Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês aí nos seus lares. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, nós estaremos lendo dos versos 19 até o verso 24. Este é um capítulo que fala da soberania de Deus. Acompanhe a leitura aí na sua casa, na sua Bíblia, de Romanos capítulo 9, dos versos 19 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de falar da Tua Palavra, de expor a Tua Palavra nesta noite de domingo, onde vários irmãos estão reunidos nos seus lares, com as suas famílias, para este momento. Que o Teu Santo Espírito possa aplicar estas palavras em nossos corações, para que possamos entendê-la e também praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse no início, este capítulo 9 de Romanos, ele trata da soberania de Deus. Paulo fala sobre essa soberania de Deus, e às vezes tão mal entendida, especificamente sobre essa soberania de Deus, especificamente sobre a nação de Israel. Por isso, a gente lê nos versos anteriores ao 19, várias histórias de personagens bíblicos: Abraão, Sara, Isaac, Esaú, Rebeca, Faraó. E a dificuldade que Paulo apresenta neste capítulo é que o homem, ele quer entender a soberania de Deus e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, baseado no próprio homem, centralizada no homem. Se o homem partir para entender a soberania de Deus baseado nele mesmo, ele não entenderá a soberania de Deus. O homem não consegue entender que o foco deve ser a glória de Deus. Não por causa do homem, mas sim por causa da sua vontade soberana. Deus, ele é soberano e escolheu a nação de Israel para manifestar o seu poder. Como eu disse, não por causa das pessoas da nação, mas simplesmente pela vontade de Deus. E no versículo 18, que é o versículo que a gente não leu, que a gente leu a partir do verso 19, o versículo 18, nós temos essa comprovação de que Deus faz o que Ele quer. O versículo diz o seguinte: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Lembrando que estamos falando da soberania de Deus. Ou seja, Deus faz o que Ele quer.
Independente do ser humano, Deus faz o que Ele quiser. E aí, entramos no verso 19. Por isso que Paulo inicia o verso 19 dizendo essas palavras. Acompanhe comigo aí. Tu, porém, me dirás, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aqui nesse versículo, Paulo usa um estilo de linguagem onde ele mesmo conversa com ele mesmo. Ele mesmo é o incrédulo e ele mesmo é aquele que tem as respostas, né? É um diálogo com ele mesmo. E nessa conversa com alguém imaginário, Paulo, ele representando essas duas pessoas, o incrédulo e o não incrédulo, ele diz o seguinte: se Deus endurece, diz o incrédulo, se Deus endurece o coração de quem Ele quiser e tem misericórdia de quem Ele quiser, por que Ele se queixa então quando alguém comete uma coisa errada? Se Ele já determinou tudo. É esse o questionamento do versículo 19. O incrédulo duvida da soberania de Deus e tenta usar essa soberania de Deus contra o próprio Deus. É assim que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós percebemos que estamos passando por uma dificuldade e não conseguimos resolver, qual é a frase que nós usamos? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ele é tão injusto. A gente joga para Deus a responsabilidade. E esquecemos de simplesmente pensar que Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. E aí o verso 20 nos dá uma resposta a isso. Acompanhe o verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo lança esse contraste. Ser humano versus Deus. Quem és tu, ser humano? Que fique claro uma coisa, não é errado você pensar, não é errado você questionar, não é errado você duvidar, você ter suas dúvidas, mas questionar e duvidar da soberania de Deus, isso é absurdo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos diante de uma situação difícil, essas 2 semanas que estamos em isolamento, e estou com muita saudade dos irmãos, porque gostamos de estar juntos uns dos outros, mas não podemos jamais duvidar da soberania de Deus. Deus está no controle de todas essas coisas. Deus sabe o que Ele está fazendo e Ele já tem respostas para o problema antes mesmo do problema acontecer, como nós vimos hoje pela manhã no estudo da escola dominical. O problema do ser humano é a presunção e a arrogância de achar que tem condições de duvidar daquele que o criou. Ainda no verso 20 a gente lê: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Pode acontecer isso? A soberania de Deus é algo absoluto. Quando Deus profere a sua vontade, temos um informe absoluto. Não podemos e nem temos condições de emitir opinião sobre a vontade de Deus. Quem somos nós para contender acerca do seu governo? Paulo ainda continua, verso 21. Não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Paulo, ele reproduz aqui uma história do Antigo Testamento sobre o barro e o oleiro. Está lá no livro de Isaías e também no livro de Jeremias. Eu vou ler o texto de Jeremias. Jeremias 18, de 1 a 6. Palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te
e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que fique claro uma coisa: Deus não é o responsável pelo pecado do homem e da humanidade. Não foi Deus que fez o homem pecar no Éden. O homem que escolheu isso. O direito soberano de Deus é sobre o homem pecador. Ele escolheu salvar quem ele quis. Porque para o inferno, toda a humanidade já estava caminhando. Então Deus amou alguns e resolveu, por sua livre e soberana escolha, salvá-los. Vemos isto claro nos versos que se segue de Romanos capítulo 9, versículos 22 até o 24. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. No verso 22, o verso 22 parece dar a entender os vasos de ira são preparados para a perdição, por causa da condição pecadora do homem. No verso 23, vemos que Deus preparou de antemão vasos de misericórdia. Mas a soberania de Deus é absoluta. No verso 18, como já lemos anteriormente, lembram do que diz? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. No versículo 21 nós lemos: não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, não haveria nenhum problema em pensarmos que Deus pode sim ter escolhido pessoas para salvar e pessoas para continuar no seu estado natural de perdição. Qual é a certeza que você tem no seu coração? Você tem dúvidas da sua salvação? Vamos a algumas considerações finais. Nossa incapacidade não permite entender todas as maravilhas de Deus. Como Deus escolheu, predestinou, chamou. Não sei responder como aconteceu isso. Muitas coisas estão na área do mistério, realmente. Mas a grande verdade é: você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Você está ouvindo sobre a graça de Deus. Você está tendo a oportunidade de ouvir sobre a soberana vontade de Deus na história, a soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Então, abra o seu coração para entender essa palavra. Comece a buscar uma união mais com Cristo, porque assim você vai conseguir compreender todas essas dificuldades que nós estamos passando nessas 2 semanas.
São 2 semanas de isolamento. O isolamento causa no ser humano desconforto. E o isolamento causa no ser humano incertezas. Os nossos governantes não conseguem passar para nós uma segurança. Eles se contradizem o tempo todo. Mas lembre-se que Deus é soberano. Ele está no controle da história. Ele sabe tudo isso que está acontecendo. E Ele, com certeza, está cuidando daqueles que são seus, daqueles que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo de Deus nos conceda paz e conforto e também entendimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra rica, que nos traz ao entendimento a tua soberania. O Senhor controla todas as coisas, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono de todo o universo, o Senhor controla todas as coisas. E precisamos nos firmar nisto, nesses momentos de incerteza que estamos passando, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas essas coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas e sobre os nossos familiares que estão nas tuas casas, em nome de Jesus. Amém. Cada irmão possa ter uma boa semana, que os irmãos continuem orando, continuem buscando ao Senhor, no Senhor refúgio, nessa 3ª semana que estamos entrando aí nessa situação. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.